Com a reforma tributária aprovada, a Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto de lei que retoma o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. O Bruno Pinheiro já está conosco, tem mais informações, inclusive, sobre esse tema. Bruno, seja bem-vindo. Você tem um convidado também, né? O deputado pelo PL do Pará, isso está conosco aí, e presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho. Seja bem-vindo, deputado. Bruno, seja bem-vindo também. Justamente, a você uma ótima sexta-feira, ao deputado também, muito obrigado em conversar ao vivo com a Jovem Pan. Obrigado também por esse espaço e mostrando que estamos inaugurando uma sexta-feira trabalhando aqui no Congresso. Hoje realmente, aliás, ontem um esforço concentrado efetivamente, uma sessão que acabou por volta das 2 da manhã, uma sessão muito importante, histórica, que foi essa reforma e hoje não menos importante sobre o voto de qualidade. O senhor fez um discurso, acompanhei a fala do senhor agora há pouco, sobre de ficar do lado do governo ou do contribuinte na hora do empate, de ver uma decisão ali, como será, se vai recorrer ou não, é o que vai resolver hoje uma decisão aqui, se fica ao lado do governo ou ao lado do contribuinte. Anteriormente, no governo de Bolsonaro, houve uma discussão que ficaria ao lado do contribuinte. Agora, o que vai ser alterado, qual é a expectativa em relação a essa votação de hoje aqui no Congresso? Bom, vou entender o que é o CARF, né, primeiro. O CARF é um conselho que julga as perlengas ou os problemas quanto a pagamento de imposto federal. Se eu tenho uma dúvida, se a Receita me multou e eu não concordo com a Receita, eu recorro ao CARF. O CARF é montado por especialistas, por tributaristas, por economistas, indicados metade pelo governo, metade pela sociedade civil. E o que acontece? Quando dá empate no julgamento, uma turma de 8 dá 4-4. Se imagine você um pequeno comerciante, você um industrial, você que está lutando para sobreviver nesse país, malmente pode pagar um escritório de contabilidade, você pagou seus impostos e a Receita achou que você pagou incorretamente. Isso vai para a mão de 8 especialistas que de um trabalho feito em cima de leis, dá empate. 4 achando que você pagou correto, 4 achando que você pagou incorreto. Qual é a nossa decisão há 2 anos atrás nessa casa no governo Bolsonaro? Sempre em prol do contribuinte. Na justiça, quando você procura a justiça e dá empate, empate para o réu. Então a ideia é empate para o contribuinte. Se 4 membros dos 8, metade dos técnicos concordam que você pagou corretamente, por que você vai pagar multa, juros, pagar a mais se não há uma certeza se você deve aquilo? Então isso foi decidido por esta casa, por unanimidade. Todos os partidos, foi um acordo, votação simbólica. Você sabe que é isso, quando é votação simbólica, é porque ninguém falou contra. Todos os partidos concordaram que nós deveríamos ajudar sempre pensar no contribuinte, no pagador de impostos. 2 anos depois, volta-se e agora se quer inverter novamente. A medida provisória veio, não conseguiu acordo, não foi votado, volta-se agora do contribuinte e o projeto vem para cá, um projeto muito ruim, transformando de volta o voto de qualidade de empate para o governo, para o fisco, ou seja, para a arrecadação. A ideia do governo é simplesmente arrecadar e arrecadar. Eu aproveito e chamo na conversa Adalberto Piotto lá no estúdio em São Paulo. A gente já viu esta semana, né, Piotto, Sim, que ficou claro o interesse do governo em aumentar essa arrecadação. O Bruno, vamos lá, pergunta ao deputado, porque esse, na verdade, é o projeto prioritário do governo, está muito claro, né? A reforma tributária era de segundo plano, terceiro plano até. Deputado, o senhor acha que com todo esse derrame de dinheiro que o governo fez, só ontem foi 5,4 bi, o senhor acha que isso vai influenciar diretamente na votação favorável ao governo, em que pese o prejuízo que isso vai trazer ao contribuinte e à economia produtiva do país? Eu acho que sim, eu acho que vai, e já está vendo, você está vendo as votações que estão havendo desde ontem, né? O governo tem uma maioria esmagadora aqui, nós estamos praticamente apenas com PL de oposição, então, também o Novo em algumas matérias conosco. Então, eu acho que o governo está trabalhando, esse toma lá da cá, que tanto foi prejudicial ao país, que tanto foi falado que não se ia fazer mais, tanto foi debatido isso em campanha política, voltou cada vez mais forte. E o que é pior, o governo, para conseguir maioria, não está conseguindo, como ele não tem a maioria, como ele não consegue a maioria, ele está precisando negociar projeto a projeto, votação a votação, o que está saindo muito mais caro para o governo. Isso entra, inclusive, essa reforma de ministros já, que se fala, né, nessas últimas horas já, deputado, em reformar essa esplanada,
jornada, indicar alguns ministros, algumas alterações. Entra, inclusive, com essa articulação de uma agenda importante, econômica, assim como essa de hoje? Com certeza. Você vê que a União está votando em bloco, em peso, e já está cobrando a troca da ministra do Turismo pelo ministro Celso Sabino. E ontem a imprensa já circula de que há um ministro, indicação do PP e outro pelo Republicanos para incluir no governo, em duas novas pastas. Mas isso é um problema do governo, a gente não está entendendo, não está participando disso, mas a gente espera que essas coisas sejam feitas claras, de maneira republicana e não através de compra de voto aqui dentro do Congresso, que isso é muito triste para o Congresso Nacional, muito triste para o nosso país. Deputado, há alguma esperança de tentar mudar essa votação em relação ao CARF? Porque o CARF vai ser, na verdade, digamos, vai ser só pro forma. Porque se o governo tem o voto de desempate, é a decisão dele que vai prevalecer. E ele sempre vai querer arrecadar mais, porque esse governo, além de ser perdulário, é um governo que tem sanha arrecadatória. Ele quer arrecadar cada vez mais, o senhor já fez menção sobre isso. Há alguma esperança de ter algum nível de republicanismo nos parlamentares, visto que há 2 anos a decisão foi exatamente o oposto, ou seja, de se privilegiar o setor produtivo? Eu, infelizmente, não estou vendo essa esperança muito. E quero dizer, voltar a falar para você, há 2 anos atrás, nós fizemos isso de maneira consensual. Nenhum partido votou contrário à mudança pró-contribuinte. Agora não. Agora o contribuinte é sonegador, agora o contribuinte é mal pagador. Nós precisamos privilegiar o coletivo, que é o governo, é o poder público, é o fisco. Eu não vejo muita esperança. Nós precisamos estamos trabalhando com o relator para pelo menos minorar esse prejuízo. Um dos textos que nós conseguimos colocar junto, que é uma decisão, até uma proposta da ordem, em caso de empate e o desempate pró-fisco, pelo menos a empresa tenha prazo de pagamento, não pague multa, não pague juros, já que não há uma definição clara de que ele realmente deve. Mas acaba sendo uma decisão, infelizmente, que vai pesar no bolso do contribuinte. Mais uma vez, o governo só quer saber de arrecadar. E eu acho que o governo parte de uma premissa errada. Passa de que o CARF é um órgão arrecadador. O CARF não é arrecadador. Ele é uma instância administrativa. Sim. E se você tem escritório de advocacia, se você tem uma dívida grande, se o livro foi limutado de maneira bem substancial, você vai judicializar o caso. Principalmente se deu empate. Se deu empate, eu tenho toda a chance de judicializar e tentar não pagar esta multa. Então, essa tentativa de usar o CARF como órgão arrecadador, o governo vai se dar muito mal. Deputado, obrigado. Bruno, obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan News. Boa tarde.